Iniciando então mais um dia do nosso trabalho, o livro Memórias de um Suicida, Ivone do Amaral Pereira, segunda parte, os departamentos, capítulo 7, os primeiros ensaios. Esse aqui é o nosso segundo encontro. Recordando o que nós estudamos no nosso encontro anterior, nós vimos no início que Camilo e também os colegas que fizeram aquela excursão por todos os departamentos no hospital se preparavam então para esses primeiros ensaios, que é o título do nosso capítulo, os ensaios que seriam as visitas aqui no mundo físico, fazendo ali visitas dos locais onde eles viviam, procurando as pessoas que faziam parte ali do seu círculo particular, e aí então criava-se aquela expectativa do reencontro, sempre muito difícil, com a própria história e com o resultado da ação que eles praticaram quando optaram pelo suicídio. A orientação principal que foi passada para eles era exatamente essa, que quando aqui Roberto de Canaleiras passou para eles então no momento em que eles se reuniam, 2 dias depois, depois de eles terem feito a visita aos departamentos, olá Sandra, Roberto de Canaleiras trouxe então para nós: quando vos sentirdes pusilânimes e tristes diante do inevitável, trabalhai. Procurai a oportunidade na ação enobrecedora e honesta, o restaurador para as faculdades em crise. Nunca seremos tão insignificantes e destituídos de possibilidades, quer na terra quando homens, ou no invisível como espírito, desagregados da carne, que não nos permitamos servir ao nosso próximo, cooperando para o seu alívio e bem-estar. Essa aqui é a principal orientação. Desceram então aqui ao mundo físico, chegaram aqui ao mundo físico, e é então aquele grande medo que eles sentiam dessas recordações. Lembravam também daquilo que Jerônimo tinha vivido naquele início que nós estudamos, quando ele forçou ali as suas condições emocionais e psíquicas, querendo visitar ali a família, a esposa, com o casal de filhos, e aí então entrou naquele processo de desequilíbrio, e toda essa viagem que Jerônimo fez foi então acompanhada pelos colegas lá diretamente do hospital. E isso criou neles uma grande expectativa para que também, de repente, pudessem cair nesse mesmo desequilíbrio. E é então essa grande expectativa. Como Bellarmino e Camilo tinham ali grande afinidade, já que Mário foi resolver ali os seus próprios interesses, Bellarmino e Camilo então juntos foram visitar os ambientes ali que desejavam. Bellarmino encontrou no solar onde ele vivia uma outra família, a mãe já havia desencarnado, e ele sentia então aquela grande angústia, onde estaria então sua mãe. E aí então visitaram o cemitério e viram junto à sua própria lápide, também a lápide de sua mãe. E ali então eles ficaram naquela tristeza. Bellarmino também lamentou muito ter chegado nesse ponto, lembrando que essa viagem ela se desenrolou 16 anos após a desencarnação de Camilo. Então já havia 16 anos no plano espiritual para chegar nessa condição de equilíbrio em que ele se encontrava. Depois desse momento chegou a vez então de Camilo, então eles teriam que ficar durante um período até um pouco longo aqui no mundo físico, coisa de 1 mês mais ou menos, e aí então eles precisavam encontrar ali um refúgio para poder passar a noite, porque ainda traziam aquele hábito terreno de precisar de descanso, precisar de um ambiente acolhedor. E eles procuraram alguns lugares, inclusive igrejas, e acabaram não encontrando, e aí então procuraram Roberto, aquele médium que ajudou o filho de Jerônimo. E ali então, na casa de Roberto, enquanto aguardavam, Camilo resolveu transmitir uma comunicação
para que fosse apresentada aos colegas, né, para dizer que ele estava vivo. E isso, na verdade, fez um efeito contrário, porque provocou um grande constrangimento em Fernando, né, que era acusado, né, de plágio, de falsificação de textos, né, de usar nome de outras pessoas e tudo mais. E aí, então, isso gerou, né, um constrangimento muito grande para Camilo, né, e também para o próprio Fernando. No dia seguinte, então, né, numa das tardes, né, em que eles se encontravam, Camilo, então, desejou visitar agora a própria família. Quando ele chegou, então, lá no solar onde ele vivia, ele coloca para nós aqui, por uma tarde de sol, um mês depois de nossa chegada a Portugal, quando os perfumes amenos dos aloendros se misturavam ao sugestivo odor dos pomares fartos, espalhando vida e encantamento pela atmosfera serena, voltei sozinho e pensativo, num gesto abusivo e temerário, à quinta de S, que é onde ele vivia, né? Colocou aqui apenas a inicial. E ele diz ainda, recordações doloridas erguiam-se quais duendes obsessores a cada palmilhar pela estrada alfombrada e temida, e o passado impunha-se a pouco e pouco, sacudindo de minhas lembranças as cinzas do esquecimento, que os dúlcidos favores celestes haviam espargido sobre minhas dores, assim aviventando-as para novamente me cruciarem o coração. Afigurou-se-me desguarnecido o velho casarão. Um por um dos solitários compartimentos foram visitados por mim, sob o cáustico mental de recalcitrantes ansiedades. E aí depois ele começa a contar toda a tortura que ele vivenciou visitando esse ambiente, né, mostrando aqui a dor insuportável que sentia nesse convívio dessa intimidade doméstica naquele local. Passou então por esse grande transtorno e depois ele diz assim, quando voltei a mim, refeito do colapso maldito, Romeu e Alceste, que eram os dois trabalhadores que acompanhavam, né, esses espíritos, embora, né, era uma companhia à distância, não era passo a passo daquilo que eles faziam, mas então eles eram observados, né? Romeu e Alceste, ternos e solícitos, urgiam minha fronte com os refrigerantes eflúvios de suas peregrinas potências magnéticas, os quais me tonificavam a alma quais neblinas benfazejas sobre a planta ressequida e débil. O céu enluarado revelava que muitas horas eu assim passara, alucinado dentro do círculo ígneo do passado, pois era já noite. As estrelas longínquas lucilavam, alindando o firmamento. Vi-me em repouso sob o frescor dos arvoredos perfumosos, e os velhos ramados do vinhedo próximo disseram-me que me encontrava ainda na quinta. Inaudito desgosto pungia-me o coração, enquanto as lágrimas deslizavam suavizando a opressão que me sufocava o seio. Roguei aos eminentes guias que, por mercê especial, me reconduzissem ao pavilhão indiano onde me consideraria seguro, acoberto de qualquer cilada da mente entrechocada pelos passados despauterios. Portugal, com suas recordações amaríssimas, Lisboa, o velho Porto, a terra, enfim, tudo anoitava meu espírito, predispondo-o à extração de sombras e sofrimentos que eu precisava esquecer. Mas não fui atendido. A benefício de minha própria reabilitação moral, asseverando-me os nobres mentores que algo eu deveria realizar naqueles mesmos ambientes, como testemunho das capacidades de renunciação e desprendimento adquiridas para incursões novas nos planos espirituais, os quais nem tampouco meus cômpares havíamos verdadeiramente atingido até então, não obstante a repugnância infligida pelas atormentadoras recordações locais. Aqui foi o final que nós lemos, então, no último encontro, e o que nós vimos aqui era exatamente essa preparação, porque Camilo ele queria, desejava muito retornar para a instituição lá no hospital,
porque lá ele era resguardado dessas lembranças, né, porque durante todo esse tempo que eles passaram lá no hospital, eles eram então privados de qualquer contato com tudo aquilo que acontecia aqui no mundo material, salvo ali algumas situações em exceção, para visitas, né, para atendimentos especiais, mas eles eram então protegidos. Ele então desejava retornar, e o que foi orientado que deveria continuar no plano físico, porque ele tinha ali trabalhos para realizar. Diz aqui então para nós, né? Comovido até as lágrimas, emiti então ardente súplica, intimidado diante das pesadas responsabilidades que me sobrecarregavam. Dizia ele então: nobres e queridos mentores, indicai-me então o que seja lícito tentar a fim de mitigar as torturas morais que me intoxicam as energias, depauperando-me a vontade. As lembranças revivecidas, o ambiente, as desilusões, o ouvido sentimental a que lançaram minha memória, aqueles em que mais confiei, são dissabores que me excruciam dolorosamente o coração, superexcitando-me a sensibilidade a um grau desolador. Que eu saiba agir com acerto, algo praticar de meritório, bastante honroso para me permitir refrigério e consolo eficiente. Aconselhai-me. Proferida foi minha súplica, e enquanto as imagens formosas dos dois jovens se adelgaçavam cada vez mais, rarefazendo-se sob os raios opalinos do crescente luar que romantizava a paisagem, ouvi que me respondiam com uma interrogação. Quais foram as advertências de Roberto ao vosso grupo na véspera da descida para essas instruções? Sim, lembro-me que procurássemos refrigerar as faculdades convulsionadas pelo sofrimento, levando balsamizador auxílio a sofredores em mais críticas situações, que foi exatamente aquela primeira passagem que nós lemos aqui nessa recapitulação. E nos reanimássemos ao contato dos bons e sinceros amigos, cujos corações, iluminados pelas refulgências de lídimas virtudes, fossem fortes bastantes para aquecer-nos o frio do desânimo, indicando-nos os passos para roteiros prometedores. Pois fazei isso, Roberto aconselhou, como devia. Reuni então todas as forças de que era capaz. Impus serenidade aos sentidos abalados pelas emoções, alcei energias mentais recordando as invocações ao Mestre Nazareno e orei também fervoroso e humilde a pedir socorro e proteção. Aqui agora é o texto que a gente vai entrar no nosso estudo de hoje. Ele descreve ainda: a solidão em redor aterrava-me. Contemplei o casario sinistro e arrepios de odiosas emoções incentivaram em mim o desejo de afastar-me, mas afastar-me para muito longe, onde fosse possível esquecer a tragédia que para mim tudo aquilo recordava. Fustiguei os passos e afastei-me, mas ao transpor os umbrais malditos, consoladora surpresa aguardava-me, resposta certamente à súplica feita ao amigo divino. Ramiro de Guzmán e Roberto de Canalejas ali estavam à minha espera. Louvado seja Deus! Exclamei num hausto de gratidão profunda, e confiante segui tão valiosa companhia, que me reconduziu piedosamente ao modesto domicílio terreno, retirando-se em seguida. Obedientes a impulsos de longas elucubrações, oriundos de antigos conselhos, advertências e exemplos dos nossos vigilantes e instrutores, organizados uma como associação de classe, no intuito de estudarmos e realizarmos ações combativas às ideias do suicídio, às inclinações mórbidas, detentoras de infernal predisposição, que contaminava as diferentes classes sociais, às quais agora poderíamos voltar, como entidades invisíveis que éramos. Eivada de duros percalços, todavia, se nos apresentou a vultosa empresa. E não fora os eficientes socorros da luminosa assistência que nos inspirava, certamente não lograríamos quaisquer resultados satisfatórios.
Aqui então Camilo começava esse trabalho de reequilíbrio, de fortalecimento, tendo contato então com grupos aqui na sociedade terrena que passavam por grandes dificuldades e que precisavam ali de inspirações, que precisavam de inspirações. Diz aqui para nós: quiséramos de início nos tornarmos vistos e compreensíveis pelos homens, acreditados nos seus conceitos através de testemunhos francos e minuciosos, que lhes fornecíamos da realidade do mundo em que vivíamos, fosse positivando nossa identidade ou por várias outras particularidades ao nosso alcance. Quiséramos com eles entreter relações amistosas e sérias, confabulações interessantes e elucidativas, intercâmbio permanente de noticiário, por nós considerado da mais alta utilidade para todo o gênero humano, porquanto tendia a adverti-lo do perigo desconhecido que representava o suicídio para a sociedade terrena. Aqui é interessante que Camilo, ele procura então, o que ele desejaria era exatamente que pudesse se tornar visível, que pudesse ser reconhecido, que pudesse ser ouvido no seu depoimento, nos seus exemplos, naquilo que ele mesmo vivenciou, mas que infelizmente ele acabava percebendo a grande dificuldade da sociedade terrena de perceber a presença dos planos espirituais. Hoje ele se encontra nessa posição, mas se nós voltarmos no tempo, nesses 16 anos em que ele se encontra no plano espiritual, no momento em que ele vivia as grandes dificuldades, que ele acabou, infelizmente, fracassando e fraquejando também, ele cometeu suicídio, mesmo que espíritos estivessem ali próximos, dando a ele intuições para que ele não cometesse aquele ato. Então hoje ele faz a situação oposta. Ele então se torna desencarnado, tentando inspirar aqueles que ainda passam por essas dificuldades e alimentam ali os pensamentos do suicídio. Então, se no passado ele não ouvia, agora ele não é ouvido. E isso mostra a grande luta que os espíritos travam para nos ajudar nessa nossa jornada, para sempre sermos bem-sucedidos. Diz aqui ele: raros, porém, aqueles que consentiam em aceitar nossas tão sinceras efusões, e assim mesmo quase todos estranhos para nós, fora mesmo de Portugal. Comumente, no entanto, sucedia que, após grandes esforços e fadigas no trabalho, de criarmos oportunidade para o almejado momento, depois de consecutivos dias de experiências exaustivas em torno de médiuns ansiosamente descobertos aqui e ali, porque nossos versos ou nossa prosa de além-túmulo se apresentassem algo desfigurados à falta de puridade do estilo que nos for habitual, como se não tivéssemos a vencer exaustivas dificuldades apresentadas, não apenas por aqueles instrumentos, como principalmente pela exigente e impiedosa comitiva que geralmente os cerca, negavam-se a dar-nos crédito e repeliam-nos, ríspida e chocadamente, servindo-se para as críticas com que nos recebiam, de zombarias e remoques ofensivos, impróprios de corações educados, correndo conosco como a vagabundos e indesejáveis do astral, acoimando-nos de mistificadores e mal intencionados. Camilo aqui ele lembra então da grande dificuldade que nessa trajetória, para chamar a atenção das pessoas, mais ou menos aquilo que o próprio Chico vivenciou durante muitos anos da sua época, quando ali espíritos traziam mensagens de motivação, mensagens de esclarecimento a respeito do mundo espiritual, a respeito do suicídio, poemas variados de poetas desencarnados traziam para nós essas mensagens, e aí então o primeiro impacto que a nossa sociedade sofria, ou a primeira reação que a nossa sociedade tinha, era exatamente rejeitar esse tipo de material, por não acreditar que isso tenha sido produzido pelo próprio autor. E aí então vinham as críticas ao médium, vinham as críticas às instituições ou à própria doutrina, de utilizar então mensagens assinadas
por esses autores, né, como sendo algo legítimo, o que na verdade se entendia como sendo ali uma farsa, uma mistificação, e aqui a mesma coisa aconteceu com Camilo. Ele então, utilizando médiuns para trazer essas mesmas mensagens, falando sobre esses temas tão necessários, né, para esclarecimento, acabavam então sendo também alvos de zombaria, como ele foi colocado para nós aqui, e remoques ofensivos, impróprios de corações educados, correndo conosco como a vagabundos indesejáveis do astral, acoimando-nos de mistificadores e mal intencionados. Então não apenas os médiums tinham essa reação, mas também aqueles que conviviam com os médiums nas instituições, nos grupos, né, onde eles participavam. Então essa é a dificuldade que os espíritos sofrem. Aliás, né, isso não é a primeira vez que nós ouvimos, que estarmos aqui no mundo material, né, se colocando naquela condição privilegiada de julgadores, como assim nós nos vemos, né, de julgar aquilo que é bom, aquilo que é mal, julgar aquilo que é verdadeiro, o que é falso, se satisfaz a nossa opinião ou não e tudo mais, e depois no futuro teremos a oportunidade de estarmos no plano espiritual, tentando nos comunicar, né, com os encarnados, e sofreremos então todas essas restrições, seremos então julgados por nossa vez. Se tentávamos, diz aqui Camilo, narrar as surpreendentes peripécias deparadas pelo desvio adentro do suicídio, ou descrever a vida para além das fronteiras do túmulo com todas as correntes mais fortes do ineditismo, por entendermos dever de solidariedade o ajudar os incaustos a se precatarem, desviavam as atenções do plano espiritual sério e dignificante para se permitirem interrogar-nos sobre assuntos subalternos que só a eles próprios diziam respeito e interessavam, e os quais ignorávamos completamente, vexando-nos a ideia de solicitarmos auxílio de nossos nobres instrutores, a fim de nos tornarmos agradáveis. Preferiam tratar de frivolidades e questões medíocres, pouco criteriosas muitas vezes, o que nos decepcionava e entristecia, provocando frequentemente nossas lágrimas, pois o tempo corria e nada obtínhamos que registrasse algo de bom e meritório no severo livro da consciência. Aqui mais uma vez, né, exatamente, né, Marion? Vivendo e aprendendo essas dificuldades que atingem a todos. Então, o que Camilo coloca para nós aqui também era que a grande dificuldade que ele encontrava, mesmo sendo aceito naquele grupo mediúnico, na sua identidade, ou mesmo trabalhando como anônimo, né, que geralmente os espíritos também assim se comportam, é que o que ele queria naquela reunião, a presença dele naquela reunião, era transmitir essa realidade que ele tinha vivenciado. Ele queria contar a sua história exatamente para esclarecer os encarnados sobre a ideia do nada que nós ainda alimentamos, né, ou uma imagem equivocada do pós-suicídio. E, na verdade, quando ele se manifestava, as pessoas faziam perguntas, né, ou queriam, na verdade, orientações para suas vidas pessoais, e não ouviam o que ele tinha para dizer. Então, essa é a grande decepção que ele acabava sofrendo, ele e também outros espíritos. Como foi colocado aqui, preferiam tratar de frivolidades e questões medíocres, pouco criteriosas muitas vezes, o que nos decepcionava e entristecia. E aqui a gente pode lembrar também que até mesmo a aproximação dele com a Dona Ivone, para trazer o livro Memórias de um Suicida, ela comenta que ela ficou bastante receosa. Nós lembramos, né, mais de 20 anos esse livro ficou engavetado, até passar por toda a revisão com o apoio de Leon Denis e também de outros espíritos, para poder depois ser publicado. Então ele chegou, contou a história para ela psicografou tudo, descreveu tudo o que viu também através da sensibilidade que ela possuía, e de repente esse livro foi engavetado. Eis aí a grande decepção que ele sentia. Então ele começa a contar que ele viveu isso lá, já no início, em Portugal. Diz aqui ainda para nós: encontrávamos-nos assim, em luta para a consecução desse desiderato, quando nos assaltou o desejo ardente de nos transportarmos para o Brasil.
Sabíamos ser o país irmão campo vasto e fácil para os exercícios que trazíamos em mira, certamente muito menos preconceituoso do que o deparado em nossa pátria. Repercutia ainda em nossas lembranças a formosa reunião a que assistíramos certa noite no interior de Minas Gerais, onde fôramos levados em falange por nossos desvelados educadores do Instituto e quiséramos agora experimentar falar com os brasileiros, a ver se lograríamos algo de positivo. Como fazer, porém, para chegarmos até lá? Então aqui começa, né, uma virada na história, né, um ponto de virada, como dizem os roteiristas dos filmes, né, quando tudo começa, de repente a história tem ali uma pequena reviravolta e começa a trazer um resultado diferente, né, ou impressões diferentes. Então aqui exatamente o que ele comentava. E a dúvida que a gente colocava exatamente, mas por que em Portugal havia tanta resistência? Nós lembramos, né, que quando nós construímos um pouco da história, da cultura, das religiões de cada sociedade, nós lembramos que Portugal era um país, e ainda o é, né, um país fortemente católico. O Brasil também, embora tivesse ali uma influência católica muito grande, e ainda o tem, também teve ali uma mescla de religiões, especialmente aquelas de tradições africanas, em que a mediunidade começava então a ser vista de um modo diferente. Porque até então a mediunidade ela era vista apenas como um dom divino, como situações em que aconteciam milagres, nada muito ostensivo. Mas agora, através das comunicações com os espíritos, e a doutrina espírita já estava também aqui inserida, a gente lembra que o primeiro centro espírita que foi instituído aqui no Brasil foi em Salvador, em 1865. 4 anos, portanto, antes da desencarnação de Kardec, que inclusive Kardec se comunicou com os brasileiros. Na Revista Espírita nós temos ali menções dessas comunicações. Então, temos aqui o interesse de Camilo, então, vir para o Brasil. Nós lembramos que naquele momento em que eles passavam por aquela fase de reabilitação, eles chegaram, então, a ser conduzidos aqui para o Brasil para trazerem, não apenas para assistirem, no caso deles, né, assistirem, mas trazerem outros espíritos que estavam numa situação bastante dramática. Espíritos numa situação bastante grave. E aí então foram trazidos porque o choque anímico, a presença junto aos médiuns, seria então necessária para que esses espíritos despertassem. Vindo então para o Brasil, como fazer, porém, para chegarmos até lá? Foram ainda aqueles incansáveis legionários que acudiam aos veementes brados de socorro dirigidos por nossas mentes ansiosas, unidas em prece, a caridade sublime de que eram dignos representantes. Encaminharam-nos ao local almejado, transportando-nos facilmente sob sua proteção, felicitando-nos com novas instruções em asilo seguro, sob a proteção do qual estaríamos a coberto de surpresas desagradáveis. Tratava-se de benemérita instituição registrada no mundo espiritual, como depositária de inspirações superiores, a servir de padrão para as demais que se quisessem expandir em terras de Santa Cruz, dedicando-se aos estudos e práticas das doutrinas secretas e aos feitos benemerentes próprios de veros iniciados cristãos. Iniciamos então luta árdua e exaustiva. Pois é, Tic-Teco, né? A ideia que se tem, né? A gente lembra que o que Kardec teve, o papel de Kardec foi exatamente centralizar as ideias, elaborar esses livros, né? E organizar essas informações, mas a gente lembra que os espíritos então começaram, né, a fazer esse trabalho pelo mundo todo, numa grande quantidade de espíritos, inclusive, que atuariam, né, nos mais variados grupos. Então, muito antes, né, ele chegou aqui trazendo para nós, né, um roteiro de trabalho que já tinha sido pré-elaborado. Então o papel dele foi fundamental. Mas muito além de Kardec, nós tínhamos ali uma grande quantidade de seres do plano espiritual mobilizados, inclusive influenciando aqui os encarnados
para darem continuidade nesse projeto. E o que eu acho, que eu ainda penso, que nós não conhecemos quase nada do que representou de fato esse trabalho, porque hoje nós pegamos os livros prontos. E mesmo assim, aqueles que conviviam com Kardec achavam que simplesmente ele se encontrava ali na condição de um mero curioso que procurava elaborar ali um conjunto de ideias. Mas muito antes de Kardec, juntamente com Kardec, pós-Kardec, tudo isso sendo mobilizado durante muito, muito tempo. Continuando aqui para nós. Todos os recursos, no entanto, de que podíamos dispor, tentamos a fim de aproveitarmos médiuns brasileiros para o almo, sacrossanto projeto que tínhamos em mira. Humildes, dóceis, afáveis, amorosos, sinceros no desejo de servir, encontramos vários deles que se poderiam ter tornado sirineus de nossas aflições, suavizando nosso calvário de reparações e experiências. Tudo fizemos por utilizarmos suas faculdades para os trabalhos literários com que quiseramos testemunhar a Deus nosso arrependimento por infringirmos suas leis. Mas, ó, a tortura do idioma! Por que os brasileiros, Deus do céu, descendentes nossos, nossa raça, mesmo nosso sangue, tanto se desviaram do nosso culto pela língua pátria? E por que ao menos os homens não tratavam de se habilitar num idioma tornado universal, que a nós, espíritos como a eles, concedesse possibilidades de expansões brilhantes? O que então poderíamos produzir, servindo-nos de médiuns como os que há em terras do Brasil? Então uma parte interessante é exatamente que espíritos portugueses, tendo ali um vocabulário, um conteúdo de ideias também muito diferente daquilo que acontecia no Brasil, daquilo que nós vivíamos no Brasil naquela época. E aí então eles encontravam barreiras. Dá para a gente imaginar espíritos então de idiomas que não sejam o português, as dificuldades que eles encontram para trazer suas ideias para médiuns que não compreendem seu idioma, Lembrei-me certa vez das advertências de Roberto, prevenindo das dificuldades com que esbarraria para me comunicar com os homens, e reconheci-as justas, verdadeiras. O desânimo invadia-me. Profunda tristeza ameaçava renovar de sabores deprimentes, apoucando-me a alma, quando uma noite em que nos achávamos reunidos, tratando tristemente do que tanto nos preocupava em nosso abrigo na magna instituição brasileira, fomos surpreendidos pela visita de Fernando, cuja vestidura carnal adormecera profundamente em seu domicílio no velho e amado Portugal, pois ia já alta a noite. Orara ele em nosso benefício ao recolher-se, impressionado com as nossas frequentes aparições em seu peregrino dom mediúnico, e certamente impulsionado por inspirações caritativas do plano etéreo, não tardou a descobrir-nos a fim de piedosamente nos servir ainda uma vez, prestativo como sempre. Estabeleceu-se então amistosa e útil confabulação no silêncio propício da magna agremiação. Convidou-nos ele a exercer com mais frequência o almo dever da oração, criando através dele meios de comunicação mais diretos com nossos mentores, a fim de lhes recebermos com maior viveza a inspiração permitida no caso, pois éramos como alunos que pusessem à prova ensinamentos já recebidos para se permitirem ensejos novos no futuro. Reiterou oferecimentos para os intuitos que trazíamos, aflitos que nos reconheceu ante as impossibilidades que se nos atolhavam. Concitou-nos a continuar dizendo algo do mundo por seu intermédio, não nos dando por vencidos ante as algaravias de adversários vezados ao hábito da crítica insana.
abandonando ao nosso dispor, como sempre, suas hialinas faculdades psíquicas, onde nos sentíamos refletir como num espelho. No seu coração generoso, soube extrair conselhos e advertências, com o que nos mitigou a ansiedade do terror que nos oprimia a ideia de um fracasso nos penosos exames a que de direito nos víamos expostos. E acrescentou, comovido e sincero, desejoso de nos impelir à linha reta: se em vez do que vindes tentando improficuamente, procurasseis meios de vos tornardes agentes da lídima fraternidade, exercida com tanta eficiência pelo divino modelo do amor, já vos entraríeis vitoriosos, espalmando alegrias de longe, que longe estariam de vos manter a alma assim torva e encapelada. A caridade, meus amigos, permita-me que vô-lo recorde, é a generosa redentora daqueles que se desviaram da rota delineada pela providência. Por isso mesmo, o sábio Rabi da Galileia ofereceu-a como ensinamento supremo à humanidade, que ele sabia divorciada da luz, por mais fácil e rápido caminho para a regeneração. É tempo já de pensardes com desprendimento na divina mensagem trazida por Jesus e de saturardes os arcanos do ser com algumas gotas das suas essências imortais e incomparáveis. Reparando o rápido gesto que vos impeliu ao abismo, poderíeis praticá-la, ao mesmo tempo servindo à vossa e à causa alheia. Avultam nas camadas sociais terrenas, como nas invisíveis, problemas dolorosos a serem solucionados, desvarios a serem moderados, infinitas modalidades de desgraças, desventuras acérrimas a afligirem a humanidade, requisitando o concurso fraterno de cada coração generoso a fim de serem ressarcidas, consoladas. Nos hospitais, nas prisões, nas residências humildes, como na opulência dos palácios, por toda a parte encontram-se mentes enoitadas pela incompreensão e pelo desespero, corações precipitados pelo ritmo violento de provações e de problemas insolúveis nesse século. Em qualquer recanto onde se haja ocultado a presença, onde a compaixão se instale e a desventura e o infortúnio se mesclem de revolta ou desânimo, onde a honra, a moral, o respeito próprio e alheio não forem consultados para a prática das ações, e onde, enfim, a vida se converteu em fonte de animalidade e egoísmo, lavra a possibilidade de uma queda nos abismos de trevas onde vos agitastes entre raivosas convulsões. Diligenciai por encontrar tais recantos. Então, por aí, a cada passo, aconselhai o pecador a deter-se em nome de vossa experiência, e apontai-lhe como bálsamo para as amarguras aquele mesmo que desdenhastes quando homem, e hoje reconheceis como o único refrigério, a única força capaz de soerguer a criatura da desgraça para enobrecê-la à mirífica luz da conformidade com prélios dignificantes de onde sairá vitoriosa, quaisquer que sejam as decepções que as acolhem, o amor de Deus. A submissão ao irrevogável. Tornai-vos consoladores, exercitando agenciar a beneficência, segredando sugestões animadoras e reconfortativas ao coração das mães aflitas, dos jovens desesperados pelas desilusões prematuras, das desgraçadas mulheres atiradas ao lodo, cujos infortúnios raramente encontram a compassividade alheia, as quais sofrem insultadas entre espinhos das próprias inconsequências. Desencorajadas de reclamarem para si também a ternura paternal de Deus, a que, como as demais criaturas, tem sacrossantos direitos. São todos estes seres que estão a requisitar alento protetor dos corações sensíveis, bem intencionados, quando mais não seja com a dádiva luminosa de uma prece,
Pois dai-lhe, uma vez que também o recebestes de almas serviçais e ternas, quando vos encontráveis a bracejar entre bramidos de dor, nas trevas que vos surpreenderam após a tragédia em que vos deixastes enredar. Contai-lhes o que vos sucedeu, e concitai-os a sofrerem todas as situações deploráveis que os deprimem com aquela paciência e aquele valor que vos faltaram, a fim de que não venham a passar pelos transes dramáticos que vos endoideceram além das fronteiras da vida objetiva. Bom dia, André. E quando virtualmente encontrardes médiuns cujas organizações vibratórias se adaptarem às vossas, não vos preocupeis, Brice, bom dia, não vos preocupeis com os lauréis passados, que aureolaram o vosso nome entre os humanos. Essa glória despenhou-se convosco nos pélagos do pretérito, que não soubestes legitimamente honorificar. Furtai-vos ao vaidoso prazer de identificar-vos ao fazerdes vossos discursos ou mensagens psicográficas através de médiuns. Ainda que afirmando grandes verdades, não seríeis tais como fostes, como até agora não o tendes sido. Vosso nome glorificou-se de singular popularidade sobre a terra, para que a terra se conforme em vê-lo, retornar à sua sociedade, filtrado pela mente humilde de médiuns obscuros. Aqui uma orientação importante, mostrando exatamente isso, que o trabalho que ele deveria realizar a partir de agora seria um trabalho anônimo, não mais com o grande nome do poeta, não mais com o reconhecimento da sociedade, mas o trabalho simplesmente para acolher esses corações que sofrem. Essa é a recomendação que Fernando, o médium, então deu a eles todos, para que se conformassem agora com essas limitações que eles teriam para se comunicarem com os encarnados, mas preocupados em acolher as pessoas onde houvesse o sofrimento. Hospitais, prisões, casebres, palácios, enfim, todos os locais onde houvesse ali um coração sofrido. Preferi, portanto, as manobras santificantes da caridade discreta e obscura. Preferi. E bem cedo reconhecereis, através das trilhas, que a vez de palmilhar, as florescências de muitos doces alegrias. Doces alegrias. Ouvimo-lo com muito agrado e interesse. Fernando, mesmo a falar em corpo astral, enquanto a armadura carnal ressonava acolá em Portugal, dir-se-ia inspirado por alguém de nossa colônia saudosa, interessado em nossos êxitos. Reconhecemos mesmo, por várias vezes, em seu fraseado vigoroso e terno, ao mesmo tempo, as expressões dulçorosas de Teócrito, o acento paternal, singelo, amoroso, do amigo distante que não nos esqueceu, e as lágrimas rolaram em nossos olhos, enquanto funda sociedade nos transportava o coração. No dia imediato, deliberamos visitar hospitais, enfermos em gerais, deixando para mais adiante empreendimentos outros, relativos aos serviços de auxílios ao próximo, que nos fossem sugeridos. Éramos ao todo 30 entidades, e entendemos dividirmos em 3 grupos distintos por imitarmos os métodos do nosso abrigo no mundo astral. Então 30 espíritos trabalhadores ali, atentos para a realização desses trabalhos. Com surpresa notamos que não só nos percebiam os pobres enfermos em seus leitos de dores, como até naturalmente nos ouviam, graças à modorra em que os mantinha suspensos à gravidade do mal que os afligia, a febre como a lassidão dos fluidos que os atavam ao trono do fardo corporal. Tanto quanto se tornou possível, levamos a essas amarguradas almas enjauladas na carne o lenitivo da nossa solidariedade, ora insuflando-lhes conformidade no presente e esperança no futuro,
ora procurando, por todos os meios ao nosso alcance, minorar as causas morais de muitos desgostos que percebíamos duplicando seus males. Belarmino, a quem a tuberculose impelira à deserção da vida objetiva, preferira dirigir-se aos enfermos dessa categoria, a fim de segredar sugestões de paciência, esperança e bom ânimo aos que assim expungiam débitos embaraçosos, de existências antigas ou consequências desastrosas de despauterios do próprio presente. Aqui é importante a recomendação, né, que Camilo relata, que Belarmino, então, ele preferia acolher aqueles indivíduos que vivenciavam esse mal da tuberculose, que era muito comum naquela época. A gente lembra, né, que teremos ali depois o mal do século, né, entre os poetas brasileiros também e tudo mais. Então nós vivíamos ali no início do século XX esse mal, que era muito presente, pessoas desencarnarem com a tuberculose, inclusive, como foi o próprio Belarmino, optou pelo suicídio, exatamente porque a tuberculose não tinha cura naquela época. Então ele falava exatamente sobre isso. Muitos daqueles doentes estavam ali vivenciando isso como resultados do passado, que eram ali expiações que traziam, outros vivenciavam isso por causa de escolhas, de ações que praticaram aqui no presente, que acabaram favorecendo então o desenvolvimento dessa doença. Olá, ligeirinho. Eu, que fora paupérrimo, que preferira desobrigar-me do dever de arrastar a vida até o final, pelas ruidosas estradas da cegueira, dando-me a aventura endiabrada de um suicídio, fui impelido, mau grado meu, pelo remorso, a procurar não só nos hospitais aqueles que iam cegando a despeito de todos os recursos, mas também pelas ruas, pelas estradas, pobres, cegos e miseráveis, para lhes servir de conselheiros, murmurando aos seus pensamentos, como me permitiam as dificuldades, o grande consolo da moral radiosa por mim entrevista ao contato dos eminentes amigos que me haviam assistido e confortado no estágio hospitalar, onde me asilaram os favores do Senhor Supremo. E muitas vezes compreendi que obtinha êxitos, que corações tarjados pelo desânimo e pela desolação se reanimavam às minhas sinceras e ardentes exortações telepáticas. João da Azevedo, o desgraçado que se aviltara nas trevas de inomináveis consequências espirituais, escravizando-se ao vício do jogo, que tudo sacrificara ao abominável domínio das cartas e da roleta, fortuna, saúde, dignidade, honra e até a própria vida, como a paz espiritual, voltara angustiado e oprimido aos antros em que se prejudicara, a fim de sugerir advertências e conselhos prudentes a pobres dominados, como ele o fora, pelo letal arrastamento, tudo tentando no intuito de afastar do abismo ao menos um só daqueles infelizes, suplicando forças ao alto, concurso dos mentores que ele sabia dedicados à ação de desviar do suicídio, incaustos que se deixavam rodear de 1000 possibilidades desastrosas. Eram mais rudes ainda, porém, os testemunhos do desventurado Mário Sobral. Ulcerada pelos hábitos do passado, sua mentalidade arrastava-o para os lupanares, malgrado sincero arrependimento porque se via possuído. Exigia-lhe reparações dificultosas para um espírito, atividades heróicas que frequentemente o levavam à violência de sofrimentos indizíveis, provocando-lhe lágrimas escaldantes. Víamo-lo a querer demover desesperadamente a juventude inconsequente da contumácia dos maus princípios a que se ia escravizando, narrando a uns e outros, através de discursos em locais inadequados, as próprias desventuras, no que não era absolutamente acatado, porque nos antros onde a perversão tem mantido seu império letal, as intuições de além-túmulo não se fazem sentidas, porquanto as excitações dos sentidos animalizados, viciados por tóxicos materiais como psíquicos, de repulsiva inferioridade,
tornam-se barreiras que nenhuma entidade em suas condições será capaz de remover a fim de se fazer compreendida. Aqui essa orientação ela trata exatamente dessa realidade do nosso mundo material hoje, onde a nossa juventude, né, lamentavelmente se deixa envolver, né, pelas viciações, pelos comportamentos e tudo mais. Então aquilo que Mário procurava fazer na sua época, de inspirar esses jovens a modificarem suas ações, nós temos hoje, né, um trabalho intenso também dos espíritos, atuando no nosso presente. No nosso livro, por exemplo, Juventude Interrompida, nós temos ali vários depoimentos de ações de jovens, não apenas dos atos em si, mas principalmente a motivação que eles tiveram para escrever aqueles relatos. E aí então eles falavam sobre os encontros de jovens, a quantidade de espíritos que trabalham com jovens, nesse trabalho contínuo de esclarecer a juventude, de fazer com que elas modifiquem suas ações, exatamente porque hoje parece que nós encontramos uma juventude bastante, né, desacreditada e também bastante perturbada, desorientada. E aí então, se os espíritos não conseguem levar o esclarecimento, outros conseguem levar, né, essa desorientação. Estendemos tais ensaios após as prisões, obtendo êxito no sombrio silêncio das celas, onde se elaboravam remorsos no trabalho da meditação. Né? A Marion lembrou também de Luiz Sérgio, também faz o mesmo trabalho, comenta a mesma coisa também, né? Então, exatamente esse trabalho contínuo, né? Patrícia, Luiz Sérgio, esses espíritos que podemos considerar como espíritos anônimos a princípio, mas que fazem um trabalho conjunto bastante intenso para levar esse esclarecimento aos nossos jovens. Então, nas prisões. E então, por fim, o filme Além da Eternidade, onde nós temos ali aquele romance, né, que nós vimos, né, das influências dos espíritos, né, do piloto, né, isso, o nome dele era o Richard, me esqueci o nome dele. É um belo filme, diga-se de passagem, né? Richard Dreyfuss, isso, que ele era bombeiro, né? Estendemos tais ensaios após as prisões, obtendo êxito no sombrio silêncio das celas, onde se elaboravam remorsos no trabalho da meditação. E, por fim, invadíamos domicílios particulares à cata de sofredores inclinados à possibilidade de suicídio e que aceitassem nossas advertências contrárias através de sugestões benévolas. Havia casos em que o único recurso que nos ficava ao alcance era o sugerir a ideia da oração e da fé nos poderes supremos, induzindo aqueles a quem nos dirigíamos, geralmente mulheres, a mais amplo devotamento à crença que possuíam. No entanto, sofríamos porque o trabalho era demasiado rude, excessivamente vultuoso para nossa fraqueza de penitentes cujo único mérito estava na sinceridade com que agiam, na boa vontade, para o trabalho reparador. Né? Aqui o que Camilo reconhece é exatamente isso. O grande mérito que eles tinham, além, era apenas, né, não além, mas apenas a boa vontade que eles apresentavam, porque capacidade ainda estavam muito limitados, até porque eles ainda estavam em processo de reabilitação. Então, assim, era aquele trabalho agora, né, saía da parte da internação e agora na parte da labor-terapia. E encontravam, então, essa grande dificuldade. Assim foi que viajamos pelo interior do Brasil procurando, quando possível, prevenir contra a malfazeja tendência observada, tristemente por nossos guias, no caráter impulsivo dos brasileiros, tendência que dava em resultado estatísticas inquietadoras nos casos de suicídio. Isso porque a gente começa então a voltar um pouquinho no tempo. Nós lembramos então que aqui é o início do século XX e nós temos aqui um Brasil pós-abolição, um país vivendo, né, refém de oligarquias, né, no caso dos fazendeiros, um país
ainda bastante esquecido, fora dos grandes centros, né, como no caso, por exemplo, né, a gente lembra que a capital do Brasil naquela época era o Rio de Janeiro, e ali então todo o resto do Brasil ficava completamente abandonado à própria sorte. E aí então vivendo todas aquelas dificuldades de uma colônia que tinha sido explorada, que não tinha nenhum desenvolvimento e tudo mais. Diferentemente de uma grande metrópole europeia, por exemplo. Então aqui era muito comum. Então num local onde nós encontramos tantos sofrimentos, é muito natural que as pessoas acabem optando por esse tipo de fuga. Isso na atualidade, inclusive, né? Se nós formos até a África, nós encontraremos ali, né, países que têm ali os índices de suicídio bastante altos, exatamente porque simplesmente não vem perspectiva nenhuma. As pessoas não suportam mais aquelas dificuldades. E foi essa realidade que Camilo então encontrou com os outros espíritos no interior do Brasil. Conhecemos assim as extensões desoladas do Nordeste inclemente, rendendo homenagens ao sertanejo heróico que, em lutas árduas e incessantes com a penúria da eterna estiagem, não descria jamais no seu, nem do seu Deus, nem do futuro, esperançado sempre no advento de dias melhores, de uma pátria compensadora, que em verdade só encontraria no seio da imortalidade. Nas caravanas altamente instrutivas a que nos levavam, grandes lições recebemos então, as quais muito profundamente calaram em nossos corações, iluminando nossas mentes com novas e fecundas apreciações filosóficas. Representantes da direção espiritual das terras de Santa Cruz, como o boníssimo Bezerra de Menezes e o mavioso poeta do Senhor Bittencourt Sampaio, lecionavam para nós outros, ao lado de nossos mentores, exemplos fecundos colhidos na vida cotidiana de muitos brasileiros, sobre os quais choramos de pena e arrependimento, pois tivemos ocasião de examinar com eles modalidades de desgraças e sofrimentos comparados aos quais aqueles que nos haviam levado ao desespero não se apresentariam senão como truanices próprias de boêmios piegas. Ou seja, né, depois deles verem a realidade do que é realmente um povo sofrido, uma família sofrida, eles então faziam a comparação daquilo que os levaram ao suicídio. E aí perceberam então como eles foram fracos, né, nas resoluções que tomaram diante da vida. No entanto, nordestinos, amazônicos e mesmo nativos do centro incivilizado do país, tudo suportavam resignadamente, até mesmo a indiferença de seus compatriotas mais felizes, com o pensamento vigoroso daquele que sabe crer, que sabe esperar. Entre mentes, víamos com desgosto que Mário Sobral distanciava-se a pouco e pouco das possibilidades de outro futuro imediato que não aquele por ele mesmo escolhido, único, aliás, para que se sentia impulsionado. O retorno imediato à encarnação para resgates pesados em seio familiar afinado com o seu estado mental. Mário desentendia frequentemente ao chamamento do dever para as reuniões e caravanas elucidativas presididas pelos assistentes. Faltava às expedições piedosas de visitação a sofredores, olvidando deveres sagrados que conviria cumprir-se a bem da reabilitação própria. Dir-se-ia que, ao contato da sociedade terrena, se deixava brutalizar pelas antigas atrações mundanas, esquecido dos veementes protestos de obediência durante a retenção no departamento hospitalar. Sentia-se arrastado para os locais degradantes que fizeram suas preferências de outrora, e a pretexto de tentar converter transviados e inconscientes à moderação dos costumes, comprometia-se grandemente diante dos guias observadores, afinando-se com o passado a tal ponto que em torno dele pressentíamos a possibilidade de um renascimento nas baixas esferas do vício. Já várias vezes fora advertido, piedosamente por Alceste e Romeu, que procuravam convencê-lo dos perigos daquela predileção para exercer atividades reparadoras. Infelizmente, porém,
a paixão por Eulina, que o desgraçara na terra e perturbara no invisível, soldava-o ao presunçoso desejo de, em sua memória, procurar reerguer do ladaçal dos vícios prematuramente outras tantas criaturas decaídas do pedestal do dever. Então aqui também outras situações que nós encontramos. Muitos espíritos no plano espiritual que são tomados, né, por essas tendências inferiores, chegam aqui no mundo físico em tarefas de trabalho e acabam então, em vez de ajudar naqueles ambientes e aquelas pessoas que vivenciam aquela experiência negativa, eles acabam se envolvendo com elas, não suportando, né, o arrastamento como é colocado para nós. Né? Então esse é um grande drama que se vivencia. E Mário Sobral, então, sendo já um boêmio, né, com muitas viciações e tudo mais, e com essa ideia de tentar ajudar as pessoas que vivenciavam a mesma situação, caíam exatamente nessa mesma fraqueza. Então, essa parte da esperança, né? Então, que até hoje, né, o Brasil hoje, sendo o coração do mundo, pátria do Evangelho, ele é na verdade um país que se transformou num grande mata-borrão. Ou seja, aqui no Brasil é onde nós então nos depuramos diante das lutas e dificuldades. Porque fazendo aquele estudo, né, do que vem a ser a mensagem trazida, né, qual é o objetivo daquela mensagem do Brasil sendo o coração do mundo, pátria do Evangelho, a imagem que a gente tem é que o Brasil vai se tornar um país bem estruturado socialmente, bem estruturado materialmente, e que nós então viveremos aquele conforto, né, dos países desenvolvidos e tudo mais, sendo que na verdade é aqui que vai se desenvolver exatamente a lição do Evangelho para nos acolher diante das dificuldades e do sofrimento. Então a pátria do Evangelho não é a pátria do dinheiro, não é a pátria da matéria, é a pátria da solidariedade, é a pátria que atinge o coração. Então aqui nós estamos vivendo isso hoje. Então olha só o privilégio que nós temos de estarmos encarnados num mundo como esse, que nos coloca à prova o tempo todo, fazendo com que nós manifestemos realmente essas lições. Tic-teco, para nós, a nossa visão é muito imediatista, né? Nós vemos o nosso mundo hoje que a primeira coisa que nós fazemos é reclamar da vida. Mas depois, no futuro, se nós conseguirmos agir de uma forma positiva, nós conseguiremos ver realmente esse objetivo que é apresentado para nós. A Beasley colocou, né, e poderíamos viver sim, mas infelizmente, né, estamos caminhando para viver uma vida de retrocesso. Né? A sociedade em si ela ainda se encontra muito limitada, mas o trabalho feito no plano espiritual, feito pelo plano espiritual, é um trabalho que não é um trabalho para resultados imediatos, não. Felizes daqueles que conseguirem, né, se transformar, e pelo menos nós torcemos para que estejamos nesse caminho, consigamos individualmente, pelo menos, nos reabilitar diante dessas experiências que nós estamos vivendo. Agora, para transformar realmente essa nossa comunidade, há a necessidade de uma transformação bastante profunda. E se a transformação não ocorre, vem a dor para chamar a nossa atenção. Ou vem pelo amor, ou vem pela dor. Então vamos lá, continuando aqui para nós. Nosso estágio na Terra era como exame para a ascendência a novos cursos. Tínhamos liberdade de ação, conquanto não estivéssemos ao desamparo e fosse muito relativa à liberdade com que contávamos. Nós outros vínhamos obtendo aprovação nos exames. Mário, porém, incidia nas causas passíveis de reprovação. Então, aqui terminamos esse capítulo 7, né, até que produzimos bastante hoje. Esse capítulo 7, então, falando exatamente das experiências de cada um. Cada um procurando uma tarefa, cada um procurando ali um trabalho para modificar, né, o seu padrão vibratório, para modificar suas ideias, para se fortalecerem, né, diante da trajetória que começam agora a percorrer. E ali, infelizmente, né, o único que estava ali se encontrando naquela condição mais frágil era exatamente Mário. Não porque queria,
mas porque, infelizmente, não conseguia lutar contra as tendências que havia dentro dele. Óbvio, né, que o desejo satisfazia ele próprio, né, quando era realizado. Então, assim, não é que ele não queria, ele queria, mas sabia que não devia. Mas a luta, infelizmente, acabava sendo perdida em muitos momentos para ele. No nosso próximo encontro, nós veremos então aqui, no nosso item no capítulo número 8, novos rumos. Veremos então aqui a sequência, né, desse trabalho de regeneração que esses espíritos estão vivendo. Então, nesse período, aqui nós não temos com precisão, né, não temos aqui uma ideia de quanto tempo demorou para que eles realizassem todos esses trabalhos. Então nós vimos ali que eles ficaram durante um mês, até que Camilo começasse então a se deparar com a sua própria realidade, e depois eles começaram então essa tarefa de auxílio para todos aqueles que apresentavam, infelizmente, essa tendência ao suicídio.